Este programa é livre para todos os públicos. Conexão, apoio cultural, Mais Mulher, vestindo você com elegância. CE Discursos, formando profissionais cada vez mais qualificados. Estúdio de Beleza Jocélia Lima, tradição e qualidade nos cuidados que você merece. Estamos começando o nosso programa de hoje. Que bom ter você, telespectador, comigo. O programa hoje está super interessante. Hoje nós vamos falar de muitas coisas. Mas antes de falar do que vem no nosso programa de hoje, do que vocês vão ver, eu quero convidá-los a assistirem o nosso programa Momento Balada, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. Programa musical, um programa gostoso de se curtir, porque são músicas que marcaram época, são flashbacks, desde 1960, 70, 80, até 2000, 2010, a gente está trazendo para vocês, tá bom? Então, lembrando mais uma vez, 2h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, e olha que legal, na segunda-feira, programa ao vivo com 2 horas de duração, para você poder curtir um pouquinho mais, tá bom? Agora vamos falar sobre o que nós vamos ver no programa de hoje. Presta atenção, porque nós teremos aqui a artista Reborns, é isso mesmo, você já ouviu falar? Pois é a Alanis Padilha que vai trazer para vocês um pouquinho da sua arte, são os bebês Reborns. Aqueles bebezinhos tão realistas, né, que você olha e você tem certeza que é um bebê de verdade. E detalhe, além de ser artista, além de confeccionar, de levar até você aquele bebê lindo, ela ainda ministra cursos para que você possa se capacitar e também ser uma artista Reborn. Vamos também ter aqui no nosso programa o presidente da obra social Lar de Clara e também coordenador geral da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco. É o Newton Souza que vai falar sobre espiritismo. E para finalizar, os nossos convidados musicais tem Luan Sorrani, cantor e compositor, e também a pequena cantora Ana Sofia. Mas agora nós vamos trazer para vocês o nosso convidado especial para abrir o nosso bloco e vamos tirar dúvidas sobre espiritismo. E quem está aqui comigo, o meu primeiro convidado, é o Newton Souza, ele que é coordenador geral da Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco e também presidente da obra social Lar de Clara. E vai estar tirando dúvidas, falando sobre espiritismo, sobre essa doutrina que tantas pessoas acabam não entendendo bem, né? Existe muita confusão em relação ao espiritismo, à doutrina espírita, e hoje ele gentilmente, né, o Newton veio aqui, atendeu o meu convite, né, aceitou o meu convite e veio para conversar conosco. Tudo bem? Como é que vai, Newton? Tudo ótimo, feliz por estar aqui, dividindo esse espaço com você, Sônia Paula, e feliz também por haver esse programa e ter essa temática que é tão importante, a espiritualidade na vida das pessoas. É verdade. Antes de abrirmos essa questão, né, do espiritismo, é bom que vocês que estão em casa saibam que no mundo inteiro existem espíritas, né? No mundo inteiro são 36 países, são mais de 13 milhões de adeptos. Não é isso, Newton? É verdade. Isso sem contar com os simpatizantes, que são milhões também. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para começar, o que é ser espírita? Qual o principal objetivo da doutrina espírita? A pessoa se torna espírita na medida em que ela desenvolve algum conhecimento e algum estudo das obras de Allan Kardec, que não é fundador nem criador do espiritismo, mas na verdade um cientista que organizou informações que vieram do mundo espiritual através de diversos médiuns da Europa que ele teve contato, e especialmente na França. O espiritismo nasceu na França, mais especificamente em Lyon, que era a cidade natal de Allan Kardec. Então, as pessoas que acreditam em Deus, na imortalidade da alma, na multiplicidade dos mundos habitados, na multiplicidade das existências corpóreas ou reencarnação, que acredita na lei de progresso, que acredita no poder da oração, que acredita na lei de adoração a Deus e somente a Deus, que acredita na lei de causa e efeito, do plantio e da colheita, que acredita na existência da alma
e, sobretudo, acredita também na comunicação dos espíritos com aqueles que ficaram na romagem terrena, essa pessoa pode-se dizer espírita, mesmo que ela professe o catolicismo, mesmo que ela professe o umbandismo, mesmo que ela fosse budista, mesmo que ela fosse evangélica. Se ela conseguiu pesquisar, analisar e se convencer dessas leis da natureza, dessas leis universais da natureza, ela é espírita. Por que eu disse assim, leis universais da natureza? Porque o espiritismo não é uma doutrina de crença, ela é uma doutrina baseada em fatos. Ela é uma doutrina baseada em verificação e observação científico-filosófica. Então, tudo que a gente falou aqui são leis do universo, são leis de Deus. Quando a pessoa ela vai conhecer o centro espírita, por exemplo, né? Ela vai conhecer, ela se identifica. De que forma ela pode continuar ali frequentando, ela pode fazer parte ali daquele grupo? Ela ingressa nos estudos e começa a atuar em alguma das atividades com que mais tem afinidade, de acordo com os seus potenciais. Na Casa de Francisco, nós não temos maiores burocracias. A pessoa se integra a um grupo de visitas para ter noção do entorno, porque além da Casa de Francisco há a obra social Lar de Clara, e são mais de 3.000 pessoas em situação de risco, de carência, e que a gente presta assistência social. Então ela vai se integrando a partir do grupo de visitas. Se ela tem mediunidade, ela vai atuar na psicografia, se for médium psicógrafo, vai atuar na psicofonia ou mediunidade falante, se for o caso de se integrar às reuniões em que os espíritos falam através dos médiuns. Caso ela não tenha mediunidade nenhuma, ela pode também conversar com os espíritos, aprender a dialogar com os espíritos, como um terapeuta dialoga com o paciente. Ela pode, não querendo seguir esse caminho, ser recepcionista da casa, ajudar em arrumar alguma coisa. Está participando de uma forma. Está participando ativamente, sobretudo com o seguinte aspecto e sentido: ajudar outra pessoa a encontrar seu caminho, ajudar outra pessoa a ser feliz, ajudar outra pessoa a se autorrealizar como ser humano, como espírito melhor, na Terra. Fazer outra pessoa também descobrir sua própria missão aqui na Terra. Você falou de mediunidade. Como é que a pessoa sabe se ela tem mediunidade ou não? Se ela é médium ou não? A mediunidade vidente, por exemplo, ela se expressa através da percepção visual que essa pessoa vai ter dos espíritos. Ela vai ver pessoas que não estão aqui no plano terreno. Isso sem ela precisar desenvolver a mediunidade, ela já começa a ver o sentido. Isso sem que ela vá buscar. E o melhor é que ela não vá buscar ser, é que ela seja e a partir disso estude para poder compreender o que acontece com ela. Os médiuns psicógrafos, alguns às vezes sentem um certo peso no braço, às vezes sentem uma intuição, como se vozes múltiplas falassem em sua cabeça. É muito importante fazer a diferença entre alguns distúrbios mentais que existem, algumas percepções que são de natureza da psicologia, da psiquiatria. Por exemplo, o esquizofrênico, ele também ouve vozes e ele também vê coisas, mas não há uma lógica. Na esquizofrenia não há uma lógica, não há um começo, meio e fim, não há uma explicação plausível para aquela percepção. No caso do médium, não, ele percebe um espírito. O espírito avisa da morte de alguém. A morte de alguém acontece. Então tem uma lógica, tem uma causa, tem um efeito. Então é importante diferenciar, porque às vezes mandam pessoas para a gente com bipolaridade, ou a pessoa tem simplesmente síndrome de borderline, e as pessoas querem atribuir isso aos espíritos, quando na verdade essa pessoa precisa de terapia psicológica ou uma terapia psiquiátrica para poder lidar com essas disfunções que acontecem com ela. A mediunidade não, ela sempre vai ter uma lógica, ela é sempre inteligível, ela é sempre compreensível. E a mediunidade, ela tem uma função de fazer o indivíduo crescer culturalmente, crescer no diálogo, crescer no conhecimento, fazer ela entender determinados aspectos da vida, se ela bem conduzir a mediunidade. Tem pessoas que de repente são médiums e passam por muita coisa, sofrem muito por não entenderem por que sentem tudo aquilo, e pode ser que aí, de repente, frequentando aí, indo a um centro espírita,
ela possa acabar resolvendo isso na vida dela. Às vezes, né, a gente até tem filmes que falam sobre isso, de pessoas que eram médiums, mas que a família achava, naquela época não tinha o diagnóstico, achava que ela ali era uma pessoa que tinha algum tipo de problema psicológico, algum transtorno, problema psiquiátrico, né? Ou então já colocava aquela questão dos demônios também na pessoa, né? Um conterrâneo nosso, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido como o médico dos pobres, que era católico e se tornou espírita, ele chegou a escrever uma obra intitulada A Loucura sob um Novo Prisma. E ele fez uma pesquisa estatística de que muitas pessoas que chegaram em sanatórios, que chegaram em manicômios, na verdade eram médiums. Mas como a família era conservadora, como a família achava que aquilo era coisa do demônio, como a família achava que aquilo era loucura, preferiram internar a pessoa. Às vezes até tentando se livrar da pessoa e daquela problemática. Você imagina na época da Inquisição. Na época da Inquisição, muitos médiuns foram queimados. Você já pensou? Joana d'Arc, falamos da Santa Joana d'Arc. Ela ouvia as vozes de Santa Margarida, Santa Catarina, Arcanjo Miguel, São Rafael. E era curioso porque tinham esculpido uma espada para Santa Catarina. E essa espada se perdeu. E a própria Santa Catarina, espírito, vem para Joana d'Arc, ou Jeanne d'Arc, e diz para ela: a espada está numa caverna em tal lugar. Ela encontra a espada. Todo mundo fica admirado. E essa mulher, de apenas 17 anos de idade, ouvindo vozes, ia para o seu quintal e via cenas de guerra e aprendia a estratégia de guerra, aprendia como liderar um exército. Pois é, e sozinha, aos 17 anos, o Delfim Carlos I a colocou como liderança do exército, incrivelmente. Ninguém sabe o que aconteceu no diálogo entre ele e ela, só sabem que ele saiu de lá chorando, aos prantos. Ela era médium. Ninguém sabe se algum parente dele se comunicou através dela. O fato é que dos 17 aos 21, ela liderou o exército francês. E a França deveria ter uma estátua em homenagem a Joana d'Arc, porque se não fosse a Joana d'Arc, a França não existiria no mapa. Os ingleses teriam vencido a Guerra dos 100 Anos. É verdade, ela liderou e eles ganharam vários territórios, não foi? A Joana d'Arc, ela sofreu muito, porque as pessoas falavam que ela era bruxa, né? E acabou sendo queimada, infelizmente. Inclusive, vocês podem até, através aí da literatura, ou então nos filmes, que tem filmes que falam sobre Joana d'Arc, que dá para vocês assistirem e entenderem um pouquinho do que foi a história da Joana d'Arc. Foi uma história muito bonita. Como desenvolver essa mediunidade? Depois que ela sabe que é médium, né? Você já falou aí que a pessoa pode, de repente, tentar conversar, tentar entender, mas como é que ela consegue fazer isso? Não existe um caminho mais seguro senão o estudo. A doutrina espírita acaba não sendo uma doutrina massificada porque ela exige do indivíduo muito estudo. E é uma doutrina que tem seu viés científico, filosófico e daí consequências espirituais, espiritualizantes ou moralizantes, baseado no Evangelho de Jesus. Allan Kardec usou o universalismo daquilo que Jesus falava sobre o amor ao próximo, o amor a Deus, do exercício da caridade, como escopro, como fundamento evangélico para todos os espíritas. Então, os espíritas têm por fundamento a mensagem de Jesus. E é por isso que os espíritas, né, nos seus projetos, eles fazem trabalhos sociais e de caridade, não é? Exatamente seguindo essa linha. Porque Jesus disse: quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu estava nu, me vestistes, quando eu estava doente ou na prisão, fostes me visitar. Então Jesus nos convida a uma prática, ele não nos convida a uma teoria, ele não nos convida a uma contemplação, mera e simplesmente. Ele nos convida a uma atitude diária, de renovação íntima, ao mesmo tempo em que a gente enxerga no outro o nosso irmão, independentemente de religião, independentemente de raça, independentemente de preferência ou opinião. Vamos fazer uma pausa, tá? Vai ficar aí a pergunta para o próximo bloco. Você que está em casa, se você está gostando desse assunto, nosso WhatsApp está aí na tela para você mandar a sua pergunta, porque nós estaremos trazendo mais vezes aqui o nosso querido convidado Newton, com certeza, Newton Souza, e ele vai também, no próximo bloco,
falar sobre os projetos e de que forma vocês podem chegar até esse projeto, porque se você está se identificando ou se você sente alguma coisa relacionada ao que o Newton está falando, no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho para explicar tudo para vocês. Volto já já.